vivo no Face. E ao vivo no Insta. Ok? Tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos, um bom dia. Nós estamos iniciando nesse momento esse culto matinal onde iremos louvar ao Senhor após a oração e logo depois trazer a mensagem da Palavra de Deus a esta manhã para os nossos corações. Então, a princípio, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esta manhã, na sua presença, para a glória e também louvor do seu santo nome. Ore comigo. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela nossa vida, pela vida da igreja, pela vida dos nossos amados irmãos. Te agradecemos porque amanhecemos hoje com o milagre da vida que é dado por Ti. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado por toda a providência na nossa vida, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, pelo trabalho, pelo Teu cuidado, pelo Teu conforto e consolo, segundo a Tua vontade aos nossos corações. Nos abençoa essa manhã, Senhor. Traz para nós a Tua palavra, nos dá o entendimento dela, ilumina a nossa mente para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos aqui louvar um hino do nosso novo cântico, o hino de número 2. Se você tiver aí o novo cântico na sua Bíblia, você abre lá no hino de número 2 do nosso novo cântico presbiteriano e vamos louvar ao Senhor. O hino de número 2 é um hino pequeno, rápido, como introdução da nossa mensagem essa manhã. Hino de número 2, que tem como título Reverência. Apesar de não estarmos no templo, apesar de não estarmos num ajuntamento solene fisicamente, mas isso não significa que Deus não está presente. Ele está presente, sim, e nós que somos chamados o templo do Espírito Santo, Ele se faz presente em nós para a glória também do seu nome. Vamos louvar esse cântico. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a Amém, queridos amados irmãos. Nós agradecemos a Deus mais uma vez por esta manhã abençoada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que de fato o nosso coração se acalme, se aquiete a nossa alma de todo o barulho ensurdecedor deste mundo,
das agitações da nossa vida durante toda a semana, durante o dia a dia, para nesse momento nós nos dedicarmos à palavra do Senhor. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, e o seu santo templo é cada um de nós, onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento nós vamos abrir as Escrituras Sagradas. Eu peço a você que abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 22 até o versículo 33. É uma passagem bastante conhecida de todos, dos amados irmãos. O Senhor Jesus Cristo, logo após ter a notícia da morte de João Batista, ele segue com os seus discípulos ao texto mais adiante que vai falar da multiplicação dos pães, e logo depois, no final dessa multiplicação dos pães, haverá o relato que nós vamos ler aqui agora nesse texto acerca do mar da Galileia. Então, capítulo 14 do Evangelho de Mateus, do versículo 22 ao versículo 33, faremos essa leitura nesse momento da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida esta manhã, nos ajude na reflexão da palavra de Deus. Em determinados momentos, irmãos, vocês irão perceber que eu estarei olhando um pouco para a direita ou para a esquerda. Eu, vez por outra, estou explicando isso porque eu tenho duas câmeras onde estão sendo transmitidas essa mensagem. Então, tem o Facebook, tem o Instagram. Uma hora eu vou estar olhando um pouco aqui para a minha direita e outra para a minha esquerda. Então, não se constranja com essa questão da visão, tá bom? Queridos irmãos, diante desse texto aqui, né, nessa passagem das Escrituras Sagradas, nós vemos os discípulos de Jesus presos numa tempestade. Eles estavam lá por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, que os mandou, conforme o texto, ir atravessar o mar da Galileia e ir adiante deles. A gente viu isso lá no versículo 22. Os discípulos estavam ali sob a vontade de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nós os vemos aí, segundo o relato, lutando contra a tempestade. Uma hora a tempestade bate contra o barco, os ventos se levantam, as águas sobem, bate contra aquela pequena embarcação e eles tentam remar à frente para chegar ao destino, mas não conseguem. Então, por mais aqui que tentassem, parecia, segundo o texto, não conseguir avançar a 1 metro à sua frente. O vento estava batendo de frente, batendo no peito, no rosto, diante dos discípulos. É o que também nos relata aí o versículo 24 do nosso texto. Eles estavam presos, segundo o texto, nessa tempestade, incapazes de sair delas. Queridos irmãos, algumas curiosidades sobre essa travessia, uma pequena curiosidade acerca da travessia desses discípulos no Mar da Galileia.
O chamado aqui Mar da Galileia, ele tem 3 nomes. Primeiro, Mar da Galileia por causa do seu tamanho, né? A sua extensão e comprimento. De comprimento ele tem 13 quilômetros e de largura 20 quilômetros. Então vocês já podem perceber aí a extensão desse mar. Mas aí é onde vem o ponto interessante. Por um outro detalhe, não é mar. Se chama Mar da Galileia, mas não é mar. É um grande lago. Por quê? Não pela sua extensão, mas porque a água é doce. Então é um fato interessante chamarem Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago. Então ele é chamado Mar da Galileia em primeiro lugar. Em segundo, ele é também chamado de o Lago de Tiberíades, por causa da proximidade da cidade de Tiberíades, ou a cidade de Tibérias, que fica muito próximo a esse lago. E o povo acabou por batizar o lago com o nome da cidade, que fica muito próximo. E em terceiro lugar, como curiosidade, os judeus o chamavam também de o Lago de Quinécée ou Quinor, né? Esse nome Quinor significa harpa, tem um significado de harpa, daquele instrumento que os judeus usavam naquela época também para o louvor. E era significado de harpa porque a própria geografia do Lago da Galileia, ou chamado Mar da Galileia, tem em formato de harpa. Se você olhar uma foto da geografia desse lago, você vai perceber um formato de harpa. Mas um outro fato interessante com relação ao lago ou Mar da Galileia é a sua geografia. A geografia do lugar favorecia muito as tempestades repentinas, por não ter muitas montanhas ao redor desse lago, é um mar aberto, então ventos fortes podiam surgir de repente, tempestades podiam chegar de repente àquela região. Como aconteceu aqui naquele final de tarde, entrando para a noite, né? O texto diz que vai anoitecendo, Jesus se despede daquela multidão a quem ele havia multiplicado os pães para alimentá-los, e manda os discípulos ir à frente dele, cruzar esse mar, e aí essa entrada da noite, praticamente quase que pela madrugada, esses discípulos são pegos aí por essa grande tempestade. Então, onde por mais que se tente remar na direção desejada diante de uma tempestade, não conseguimos avançar. É o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Queridos, é interessante que diante desse fato aqui, desse relato bíblico, todos nós temos também momentos assim. Parece que a tempestade nunca vai acabar. Aquela situação difícil da nossa vida, né, do contexto em que estamos, né, no meio da nossa família ou na vida da igreja, parece que nunca vai terminar. Felizmente, as boas notícias, existem boas notícias aqui por meio da palavra de Deus com relação a esse temporal, a essa dificuldade na nossa vida. As tempestades da vida não são agradáveis, né? Todas trazem muita dificuldade a nós, mas elas também produzem benefícios em nossas vidas. Alguns desses benefícios que devemos aprender esta manhã com esse texto, como diz o próprio autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 11, acerca da disciplina. Quando ele diz, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, essa disciplina produz fruto pacífico, fruto de justiça, o que ele chama. Então, o que eu desejo essa manhã para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo, é que estejamos juntos com os discípulos aqui nessa tempestade, para vermos a graça de Deus em ação, mesmo quando a nossa aflição não nos deixa enxergá-la, mesmo quando toda a nossa apreensão não nos deixa ver a graça de Deus. Por isso eu quero trazer como tema dessa nossa reflexão essa manhã o seguinte tema: o benefício da graça de Cristo na tempestade. Queridos irmãos, em primeiro lugar, o benefício da graça de Cristo na tempestade nos revela quem é Jesus.
Veja, a tempestade era a coisa que os discípulos mais temiam naquele momento, mas foi justamente esse fenômeno natural que o Senhor usou para trazer segurança e se fazer conhecer àqueles discípulos, mostrando a eles de fato quem é Deus e o benefício da sua graça. Ele tem feito o mesmo em nossa vida. Veja como Jesus chega a eles naquela madrugada, lá no versículo 5. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Um dado também importante com relação a essa informação da quarta vigília. Pastor, o que seria a quarta vigília da noite? Que horário é esse? O calendário judaico, em termos de horário, ele divide-se na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília e também na quarta vigília. E essa quarta vigília aqui seria das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Ela começaria logo à noite, a primeira vigília das 6 às 9, a segunda das 9 às 12, a terceira da meia-noite às 12 às 3 e a quarta vigília, a qual o texto se refere aqui, das 3 às 6 da manhã. Então, foi uma tempestade que pegou esses irmãos pela madrugada, né? Num horário completamente difícil, na altura daquele mar, por causa da escuridão, onde a região onde havia casas naquela época era muito distante, era em montes completamente distante do centro daquele mar. Então, o breu, a escuridão era imensa. Imagine você nessa escuridão, nesse breu, sem poder quase enxergar o que está à sua frente, apenas sentindo e ouvindo o barulho do mar, a pancada das águas, os ventos e a chuva sobre você, e você, claro, temeroso a ponto de naufragar. Então a Bíblia diz aqui que Jesus veio a eles nesse momento, nesse período dessa quarta vigília, andando sobre as águas. O que vai explicar a presença de Jesus ter assustado esses irmãos quando eles vão falar lá na frente que acharam que era um fantasma. Porque pense você, alguém andando sobre as águas, por volta das 3 ou 4 da manhã, já perto de amanhecer, mas ainda muito escuro, um breu imenso, e de repente alguém andando sobre as águas. Não era comum e jamais seria de fato comum naquela época ver alguém andando sobre as águas, ver um homem andando sobre as águas. Então isso foi aterrorizante para eles, e principalmente no meio de uma tempestade de ventos fortes, onde a água batia contra o barco. Então foi extremamente complicado essa visão para esses discípulos. O momento tem sido hoje, queridos irmãos, de escuridão e tormenta. E alguns talvez se perguntem, onde está Jesus nesse momento? Onde está Jesus nessa situação, nessa tempestade, nessa escuridão que passamos agora com tantas dificuldades na nossa vida? E essa dificuldade tem nos feito ficar em casa, de quarentena, reclusos, não é? Tem trazido ansiedade, tem trazido alguns problemas para a nossa vida. Onde é que está Jesus? Queridos, tem sido justamente as noites mais sombrias da nossa vida, esse momento. Mas não vamos perder de vista, mesmo no meio da escuridão, em saber que Deus está conosco, que Deus está presente. Não é? Aqueles discípulos não puderam de imediato perceber que Deus estava presente com eles ali. Deus estava junto deles em meio à tempestade. Segundo o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 5, acerca dessa presença de Deus na nossa vida, ele diz lá na sua parte B, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a presença de Deus constante na nossa vida, constante na vida da igreja, constante na tua e na minha vida. E diante disso, eu quero fazer uma aplicação aqui, dizendo que Ele é aquele que não desampara. Jesus é o Deus que não desampara os seus servos, os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. Lembre-se sempre de que Deus está no controle de toda a nossa vida. O texto do profeta lá em 1 Reis, capítulo 8, no versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Então falou Salomão, o Senhor disse
que habitaria nas trevas. O Salmo 139, lá no verso 11 e 12, diz assim: se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao meu redor. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, irmãos, mesmo lendo esse texto, nós vemos que nas horas mais sombrias que nós passamos na vida, não ficamos ausentes da face de Deus. Deus se mostra presente em todo momento da nossa vida. Ele está perto de nós, Ele está perto de você, mesmo sem você poder vê-lo literalmente, fisicamente. E há certos momentos em que Ele se revela e faz isso por meio da sua maravilhosa graça. Naquela época, naquele momento com os discípulos, Ele pôde estar presente e se fez presente fisicamente, aparecendo a eles. Mas para nós, hoje em dia, Ele está presente nas Escrituras. Ele se faz presente com a sua maravilhosa graça nos feitos, nas ações e nas obras que Ele intervém quando estamos passando por tempestades. E isso é o que nos faz ver a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conosco. Então, irmãos, Ele sempre está um passo à frente da tempestade. Mas quando eu digo isso, não é que Jesus precisa estar adiantado, no sentido de não ser pego de surpresa. Jesus tem que andar na frente dos problemas, senão ele pode ser pego de surpresa por um problema. Mas eu estou dizendo aqui no sentido de que Ele é o Senhor da situação. E a prova disso, você vai olhar na sua Bíblia, aí no texto que lemos do versículo 14 de Mateus, lá no versículo 33, lá mostra o final desse relato, confirmando a sua majestade e o seu poder, quando o texto diz: então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és o verdadeiro Filho de Deus. Ou, numa outra tradução, és verdadeiramente o Filho de Deus. A repetição desse relato está também lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Diz lá que os discípulos estavam exaustos, lutando por suas vidas. E Jesus os via, estava o tempo todo com eles. Perceba aí o relato do Evangelho e a repetição da presença de Deus o tempo todo. Jesus os via lutando contra a tempestade. Então, vendo Jesus que os discípulos pensaram que a esperança ali havia se acabado e que se sentiam condenados à morte, Jesus vai até eles andando sobre as águas. Fazendo o impossível acontecer é a maneira com que o Senhor Jesus chega perto desses discípulos e chega perto de nós. Diante de tudo isso que estamos vendo e ouvindo aqui, irmãos, sobre os dias escuros, sentimos muitas vezes também nesses dias que perdemos a batalha contra essa tempestade. Mas é preciso lembrar de que certo quanto o Senhor, tão certo quanto o Senhor está no controle de toda a situação, Ele também está prestes a aparecer. Está prestes a chegar quando menos esperamos. Quando estamos afundando assim como Pedro e gritamos por socorro e de repente, na hora exata, não à frente e nem atrasado, mas o Senhor na hora exata estende a sua mão, pega-nos pela mão e nos retira do mar bravio. Lembre-se, Ele muitas vezes não impede que estejamos num barco à deriva, que estejamos no meio de uma tempestade, mas Ele mantém a sua graça o tempo inteiro nessa tempestade. Lembre-se também de Noé, queridos. Deus não impediu que ele estivesse na tempestade, não é? Construção do barco, haveria águas, isso foi prometido pelo Senhor, as águas encheriam a terra, então choveria 40 dias e 40 noites, e Noé estaria com sua família no meio da tempestade. Mas o que é que ele faz durante essa tempestade? Ele salva Noé e a sua família da destruição. Ele conduz aquele barco, ele está o tempo todo presente com eles. Jesus, quando foi até eles nesse mar revolto com relação aos discípulos, foi como se estivesse dizendo: não digo que essa tormenta não é feroz. Eu não estou dizendo a vocês aqui com a minha presença que essa tormenta não está devastando o barco e a vida de vocês. Mas lembrem-se, eu sou maior do que ela.
Eu sou majestoso acima dessa tempestade. Essa tempestade, ela está nas minhas mãos, sob o meu controle. Isso é o que o Senhor diz acerca da minha vida e da sua vida quando em meio às tempestades. O que cabe a nós, queridos irmãos, nesse primeiro ponto, é pensar que se formos pacientes e esperarmos por Ele, Ele se fará presente. Não devemos nos desesperar, perder a esperança e achar que tudo está perdido e que vamos afundar e que vamos ser destruídos. Calma, Ele chegará no momento certo, assim como Ele chegou aqui para os discípulos. Veremos que a tempestade é usada por Jesus Cristo para o benefício de sua graça para conosco. Né? É nesse momento, manifestando a sua graça, que ele se mostra claramente a nós, assim como se mostrou aos discípulos naquela época. Através daquilo que mais tememos, através daquilo que você mais teme, ele usa como meio para surgir na minha e na sua vida. É o meio que ele usa para surgir no meio da igreja. Perceba, o apóstolo Paulo, tanto lá em Atos capítulo 27, versículo 14, quanto lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 7 a 9, o apóstolo Paulo registra e nos mostra que Deus, com sua graça, usou uma tempestade, a gente já tratamos de Atos 27 em outra mensagem, a sua ida à Itália, mas é nesse texto que o apóstolo Paulo nos ensina e nos mostra que Deus usou da sua graça por meio de uma tempestade, para estar presente na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 12, que eu citei agora, ele usa um espinho na carne para estar na vida de Paulo. Paulo pede que essa graça, entre aspas, vamos dizer assim, porque Paulo ainda não tinha ouvido da parte de Jesus dizer: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo pede para que esse espinho saia do seu corpo, para que essa tormenta saia da sua vida. Mas aí Jesus diz: não, a minha graça te basta. Esse espinho é a minha graça. A tempestade na tua vida, a tempestade na vida da igreja, a tempestade nesse momento que passamos, é a minha graça se manifestando. É para o seu bem. Por isso, queridos irmãos, não temamos as tempestades da vida. Elas são projetadas, arquitetadas por Deus como um meio de estar conosco com sua graça. Ele as planeja. O Senhor Jesus planejou essas tempestades e elas são para o nosso bem. E o apóstolo Paulo também fala isso lá em Romanos 8, 28, texto conhecidíssimo dos amados irmãos, onde todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então as tempestades concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro ponto aqui é que Ele é aquele que não desampara. Em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio ao breu, à negritude dessa vida e ao momento que estamos passando agora, Ele não nos desampara. Esse é um dos benefícios da sua graça, a sua presença. Em segundo lugar, irmãos, aí nos versículos 26 até o versículo 32, quase ao final da perícope do texto, né, que nós estamos vendo, o Senhor Jesus também nos dá um outro benefício da sua graça, que é na tempestade Ele nos traz mensagens. Olha que coisa! No meio da turbulência, no meio do barulho, no meio dos ventos e das águas, no meio da chuva, no meio de tudo aquilo que parece nos deixar surdos, Ele está enviando mensagens. Preste atenção no texto. O Senhor está enviando mensagens a você, mensagens à igreja. E eu quero destacar aqui algumas dessas mensagens. Na verdade, 3 delas que eu destaquei nesse texto. A primeira foi a mensagem da paz, ou de paz. Ele nos transmite em meio à tempestade mensagem de paz. Mas como é isso? Não dá para entender como é que se fala de paz em meio a tanta turbulência, como é que se fala de paz em meio a tanta agonia, tanta tormenta, barco que é jogado de um lado para o outro, a ponto de que aqueles que habitam naquele momento no barco estão prontos a morrer, sem esperança, porque não estão vendo solução, e chega uma mensagem de paz. Não dá para entender.
Mas o Senhor Jesus envia em meio à tempestade a mim e a você, como enviou aos discípulos, uma mensagem de paz. Se você acompanhar aí os versículos 26 a 29, você vai ler o texto e vai ver o que esse relato nos mostra: Jesus andando sobre as águas. E os discípulos não reconheceram. Eles pensaram que era um fantasma, é o que nos diz o texto. E aí, diante dessa visão terrível, eles gritaram de medo. Mas Jesus fala palavras que descrevem paz e poder. Olha a mensagem de paz e poder. Quando ele diz: tende bom ânimo. Calma. Esse ânimo é trazer uma calmaria a uma alma agitada, a um coração agitado, a uma mente completamente turva por águas que estão quase que encobrindo a vida daqueles discípulos, ou encobrindo a nossa vida. Ele envia uma mensagem de paz e de poder. De paz quando ele diz: tende bom ânimo. E de poder quando ele diz: sou eu, não temais. Quando ele se apresenta e diz quem é: o Senhor que é soberano sobre os mares, sobre os ventos, sobre as tempestades, aquele que controla o mar bravio, seja ele geograficamente expresso e colocado aqui, como nas dificuldades da nossa vida. Calma, igreja. Calma, meu servo ou minha serva. Sou eu. Não temais. A graça de Cristo, irmãos, nas tempestades, tem o potencial aqui de nos revelar Jesus. E de uma maneira que nunca tínhamos considerado antes. Ele chega com uma mensagem de paz e poder em meio à tribulação. Ao caminhar até nós, assim como caminhou até os discípulos, ele nos dá aqui a mesma sensação de paz que certamente esses discípulos tiveram. Paz tanta que fez com que Pedro se aventurasse no mar dizendo: Senhor, és tu? Porque se for, e eu creio que é, me manda ir até aí. Me faz andar por estas águas aí que estão revoltas. Não temais, diz o Senhor. Ele é soberano. Por isso, irmãos, ele nos dá essa mensagem de paz. A sua soberania expressa poder e esperança em meio ao caos. A mesma mensagem que o Senhor deu aos discípulos nessa noite difícil, nessa madrugada de terror, essa paz Paulo nos confirma lá em Filipenses capítulo 6, nos versículos 6 e 7, que eu leio para vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. É o que fizeram também os discípulos ali, e principalmente Pedro, quando está afundando. E Paulo continua: façam essas orações e súplicas com ações de graça, já agradecendo o que pediram, porque é certa a presença do Senhor e é certa a sua providência na nossa vida. E aí ele termina dizendo: e a paz de Deus, olha a mensagem em meio à tribulação, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Essa é a primeira mensagem, de paz e poder. O que nos leva com muita segurança à segunda mensagem, em meio àquele caos de mar e vento e chuva e tempestade. Ele nos traz também a mensagem de poder da parte do Senhor Jesus. Quando Jesus aparece aqui, ele declara a sua identidade, aquela que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento, quando envia ele a Faraó para ele libertar o seu povo. Ele diz: sou eu. Ou lá, como Deus usa no Antigo Testamento a expressão eu sou. O eu sou te enviou. Diga lá a Moisés que o eu sou me enviou. Sou eu, diz o Senhor Jesus Cristo. E ele usa aqui profundamente um pronome pessoal enfático de que de fato o é. É ele. Sou eu. Esse é o termo que ele usa. É a mesma declaração quando ele usou em metáforas
lá nos evangelhos, dizendo eu sou a porta. Enfaticamente, ele é a passagem para a salvação. Quando ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele não usa aqui de uma performance de escolha, mas ele diz eu sou, não mais ninguém, sou eu que sou o caminho, verdade e vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, de fato ele é o nosso alimento. Nós nos lembramos quando o maná era dado por Deus lá no deserto ao seu povo, um maná que descia do céu e que era alimento para esse povo, mas esse alimento era passageiro. Agora vem o Senhor Jesus Cristo usando o pronome pessoal para enfatizar e dizer eu sou o pão da vida. Aquele maná passava, se perdia, só alimentava durante um período e os irmãos voltavam a ter fome novamente. O meu povo voltava a ter fome e sede novamente. Como ele disse lá a mulher samaritana em João 4, eu sou a água da vida. A água que eu te der, você não tornará a ter sede. E ele é o pão da vida. Nós não tornaremos a ter fome. Ele também usa a metáfora aqui, dizendo eu sou o bom pastor. Olha a ênfase do pronome pessoal eu, de quem ele é, de quem de fato ele é. Eu sou o bom pastor, porque o que não é o bom pastor é o salteador. O que não é o bom pastor que entra pela porta do aprisco para cuidar das ovelhas é o ladrão que pula essa cerca e vai roubar as ovelhas, vai maltratar e matar as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Por essas declarações aqui, irmãos, por isso que ele disse aos seus discípulos, ele faz isso para que eles se animem. Se animem, porque Deus está aqui, porque sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Queridos irmãos, se entendermos essa verdade de que Jesus é o grande eu sou e que ele tem todo o poder no céu e na terra, como diz o evangelista Mateus lá em 28, versículo 18, então nós podemos aqui desfrutar da paz e sentir segurança com o seu poder no meio de toda a tempestade. A segunda mensagem é essa, a mensagem de poder. E a terceira e última mensagem que ele traz em meio à tempestade é uma mensagem de confiança. Porque Jesus ordena aos discípulos lá no versículo 27, não temam, porque quem está aqui é em quem vocês devem confiar. Não temam. Eu lembro-me, quando era criança, e em alguns momentos, eu brincando com meu pai, e eu subia num sofá, e ele estendia os braços para me receber num abraço, eu saltando desse sofá, e ele dizia, salte, não tenha medo, venha, eu seguro você. E por eu ter a segurança de que era o meu pai, e pelo sentimento verdadeiro que ele tinha em mim, eu tinha segurança em seus braços, e eu me jogava desse sofá em seus braços, e sabia que ele não iria me deixar cair. Isso como sentimento humano que nós temos numa relação biológica com os nossos pais. Imagine Deus, imagine o próprio eu sou, imagine o próprio Cristo dizendo, não temam, deixe essa tempestade jogar o barco, não temam, deixe esses raios, esses ventos virem contra vocês, não temam, deixem a escuridão fazer com que vocês não enxerguem um palmo à frente de vocês, não temam, porque eu estou com vocês, eu sou, confiem em mim, que eu chegarei até aí e salvarei vocês. Foi uma declaração aqui, essa declaração não temam, foi uma declaração completamente literal para confiarem nele. Não temam que eu levarei uma boia. Não temam que eu mandarei um barquinho menor para vocês irem entrando. Não temam porque eu vou jogar uma corda. Não temam porque eu vou buscar ajuda. Não há essa exceção, não há essa escolha, essa opção do Senhor Jesus Cristo. Ele disse não temam da parte dele, porque ele é o eu sou, declarando aqui literalmente para que confiem nele. E certamente os discípulos no início da tempestade, por serem alguns deles pescadores aqui, experientes com o mar e com as dificuldades, confiaram em si mesmo.
Não, nós conhecemos esse mar aqui, navegamos várias vezes, conhecemos essas águas, as tempestades quando vêm, nós entendemos aí como é que funciona o barco, até onde ele aguenta, até onde ele vai. Nós temos carregado redes de peixes e botado em cima do barco, o barco fica pesado. Nós entendemos, mas isso não funcionou para os discípulos nessa madrugada. O que muitas vezes não funciona para mim e para você é a nossa experiência, a nossa maturidade, o nosso conhecimento, a nossa altivez, o nosso achar que podemos resolver as coisas com as nossas forças. Eis aqui uma experiência que não valeu de nada para esses discípulos. Mas sim, eles perceberam depois que além de estarem para morrer, alguém se aproximava do barco, mesmo parecendo um fantasma. E parecendo um fantasma, o desespero deles foi ainda maior. Porque eles pensaram, bom, se é um fantasma, é algo que não vai nos ajudar. E aí se desesperaram mais ainda, a ponto de bradar ao Senhor, Senhor, salva-nos! Estamos perdidos aqui. Estamos a ponto de afundar. Mas aí o Senhor Jesus, vendo a situação deles, porque Ele está presente o tempo todo, e Ele vê a nossa situação, Ele disse para eles, não tem mais. E diz para mim e para você, não tem mais. Essa expressão aqui, irmãos, precisa ter muito significado em nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que possui todo o poder. É preciso aqui, com essa segunda mensagem, com essa terceira mensagem, confiar nele plenamente por meio da sua graça. Então, ele enviou 3 mensagens: a de paz, mesmo em meio à tribulação; a de poder, em meio a essa tempestade; e a de confiança, quando eles achavam que iam perecer. Eu quero concluir aqui com os versos 30 a 32. A conclusão que nos traz aqui os versos 30 a 32 é de que, após o episódio aqui de Pedro ir até Jesus, um dos relatos que se passam no texto, mas no meio do caminho ele fraqueja, ele perde o Senhor Jesus de vista, né? Mas é nesse momento que o próprio Senhor Jesus Cristo usou a tempestade como um meio de ajudar Pedro a crescer na fé. Veja, Pedro confia, escuta a voz do Senhor, vai até lá, mas em determinado momento ele fraqueja. Talvez por ver, de fato, dentro da água, ele estava antes dentro do barco, os grandes ventos, as grandes ondas, e aí, talvez numa dessas ondas altas, ele perde o Senhor Jesus de vista, e ele fraqueja, ele enfraquece, e ele teme, e ele acaba por começar a afundar. Mas é essa tempestade que Deus usa para fazer a nossa fé crescer, assim como a fé daqueles discípulos, assim como a fé de Pedro. Apesar de, por um momento, Pedro tirar os olhos do Senhor, segundo o texto, e começar a afundar, ele tinha uma história para contar depois que o Senhor Jesus o salva. Ele era o único dos discípulos que tinha essa história fantástica na sua vida. Ele era o único que poderia dizer, eu andei durante a tempestade com a graça de Cristo. E muitos têm andado, têm testemunhado de ter andado em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Outros dizem assim, olha, em meio àquele momento mais difícil da minha vida, eu me vi recluso, eu me vi num canto chorando, eu me vi perdido, sem esperança, e fiquei ali encolhido até que a tempestade passasse. Mas há outros que, assim como Pedro, que teve a sua fé fortalecida com a voz do Senhor, com a presença do Senhor, ele pôde dizer, eu andei em meio à tempestade. Eu não fiquei chorando no canto, mas eu andei, eu confiei de que em meio a toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade, o Senhor estava comigo e o Senhor me estendeu a mão. Ele não ficou encolhido, temendo, sem esperança, mas ele andou. Ele se lembrou de quem estava no controle e daquele que o chamou. Muitas vezes em meio à tempestade o Senhor está nos chamando. Chama você pelo nome, me chama, chama a sua igreja, e muitas vezes não ouvimos, não enxergamos por causa do nosso desespero, por causa da nossa ansiedade e da nossa falta de esperança. Mas lembre-se
As tempestades servem para nos lembrar de quem está no controle. Como Pedro, há momentos em que tiramos os olhos do Senhor. Quando o fazemos, estamos destinados a ser engolidos pelo medo e pelo desespero, irmãos. Precisamos, nesse momento, lembrar de quem está andando sobre as águas. Não merecemos crédito por nossas habilidades ou o nosso sucesso. Se formos bem-sucedidos, é porque existe aquele que é maior do que nós. Porque existe aquele que é maior do que as tempestades. Porque existe aquele que está em nós. E estando em nós, nós estamos seguros. Porque ele nos segura pela mão, como fez com Pedro. Nossa segurança e sucesso nas tempestades, queridos irmãos, não dependem de nós, mas dependem da graça e do poder de Jesus Cristo, porque Ele é o mestre da tempestade. Que Deus nos abençoe, que Deus multiplique essas mensagens no coração de cada um de vocês que nos escuta nesse momento. Que essa mensagem nos traga alento, conforto, consolo, mas acima de tudo, coragem, esperança e vigor, para não ficarmos encolhidos no meio da tempestade, mas sim para ouvirmos a voz do Senhor, confiarmos nele e andarmos durante a tempestade. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse momento, por essa mensagem e pela vida de cada um de vocês. Ore comigo. Ó Deus querido, obrigado, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem da Tua Palavra aos nossos corações essa manhã. Ela tem nos fortalecido, ela tem nos mostrado e nos deixado convictos da Tua presença na nossa vida, mesmo em meio a tempestades. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, é o que te pedimos, para contemplarmos as mensagens que são maravilhas da Tua lei. Nos abençoa durante esta manhã, durante todo o dia, durante esta noite, a qual, se assim Tu permitires, voltaremos a estar aqui cultuando e adorando o Teu santo nome e ouvindo a Tua voz. Nos dá um dia de paz, nos dá um dia de segurança, para a glória de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor vos abençoe, nos dê um dia de bênção, que o Senhor abençoe o horário do almoço de cada um de nós e nos dê um dia na sua presença e até a noite, se Deus quiser. Amém.